Boa tarde, colegas vereadores, ao público que nos acompanha pelas redes sociais e que nos acompanha aqui em plenário. Solicito aos senhores vereadores e vereadoras para que façam a confirmação do quórum. Havendo quórum regimental e sobre a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito, senhor secretário, para que faça a leitura da Bíblia. Muito boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, novos vereadores. 1 Timóteo 2:1. Antes de tudo, pois, exorto que se use prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Solicito agora que faça a leitura do expediente. Sessão do dia 8/7/2023, expediente, requerimentos 434, 435, 436, 437, 438, 39, 440, 23, de autoria do vereador Manuel Rosengue. Requerimentos 441 e 442, 23, de autoria do vereador Júlio César Kaminski. Requerimento 443, 23, de autoria dos vereadores Nicola Martins, Antônio Manuel e Manuel Rosengue. Requerimento 444, 23, de autoria do vereador José Paulo Ferrarese. Requerimento 445, 23, de autoria dos vereadores José Paulo Ferrarese e Obadias Benones. Indicação 366, 23, de autoria do vereador Manuel Rosengue. Indicações 367 a 369, 23, de autoria do vereador Nicola Martins. Indicações 370 e 371, 23, de autoria do vereador Júlio César Kaminski. Memorando 466, 2023, justifico minha ausência na sessão ordinária do dia 18 de julho de 2023, conforme o regimento interno, artigo 99, a linha E, pelo falecimento do meu cunhado, senhor Nedo Perraro, anteciosamente vereador Zairo José Casagrande. União dos Vereadores de Santa Catarina, UVESC, convida para o Seminário Estadual de Legisladores Municipais, data do dia 1 a 4 de agosto de 2023, terça a sexta-feira, local Auditório Antonieta de Barros, Assembleia Legislativa Florianópolis, ALESC. Vamos parabenizar aí os aniversariantes da semana, a vereadora Giovana Benedetti Zanetti, amanhã no dia 19/7, parabéns, Giovana. Vereador Obadias Benoni, quinta-feira, dia 20/7, parabéns, vereador. Eduardo Pereira Benner, assessor parlamentar, quinta-feira, parabéns também, dia 20. Franciele Felisberto Zappellini, assessora parlamentar, quinta-feira, dia 20. Johanna D'Agostin, não vou ler o outro sobrenome aqui porque Levislewski, assessora parlamentar, sexta-feira, dia 21. E o nosso presidente, Salésio Lima, no dia 22/7 também está de aniversário. Passando agora para o horário político, com a palavra o vereador Júlio Kaminski. Declina. Vereador Manuel Rosengue, declina. Vereador Miri D'Agostin, declina. Vereador Daniel Antunes, declina. Vereador Antônio Manuel, declina. Vereador Deildo Feuser. Senhor presidente, senhores vereadores, ao público que nos assiste, um cordial boa noite. Sobre esse plenário, para levantar uma questão. Faz mais ou menos um mês que eu tenho ido uma vez por semana em Forquilinha. A gasolina lá é promoção, só que a 4,57. Aqui, 5,77. O mais caro que eu encontrei lá, a 5,25.
sem ser promoção. Isso não é promoção, preço normal, 5,25. Isso não é uma promoção do dia. Isso já faz um mês que eles têm promoção. E na nossa cidade, a gente não vê um posto diferente do outro. É 2 centavos só para dizer que não é o mesmo preço. Se lá consegue vender a R$ 4,74 com R$ 1,02 mais barato do aqui, por que aqui não se consegue fazer uma promoção desse gênero? Alguma coisa tem errado. Se lá não é uma promoção do dia, como eu já falei, essa é uma promoção que já está há um mês. Outra coisa que eu vim lá, já andei lá no ônibus gratuito, uma bela sacada do prefeito lá. A gente vai entrar com requerimento, porque as pessoas que trabalham hoje faz uma diferença grande no orçamento da família. E o que está sendo pago com o dinheiro do contribuinte, é os nossos impostos. Não, o prefeito não está pagando nada lá, sem ser devolvendo para aquela comunidade, para aquele povo lá, simplesmente um imposto que é deles. Então, eu parabenizo e aí vou fazer um requerimento, provocar o executivo que seja feito aqui, porque aqui também... mas lá é cidade pequena. Lá é cidade pequena, mas arrecada pouco. Aqui é cidade grande, mas arrecada bastante. Então, dá para se fazer. Claro que vou pedir um estudo, mas eu parabenizo pela atitude. Também quero comentar, como tem 55 segundos, só comentar da nossa reunião do PSDB, onde estivemos reunidos, aonde estava a deputada Giovana e o secretário de Saúde, Acélio Casagrande, e todos os vereadores. O senhor tem 1 minuto do vereador Nicolas Martins. Obrigado, vereador Nicolas. Estavam todos os vereadores do PSDB, estávamos os 6 lá, onde foi discutido muitas coisas, e essa reunião já tinha sido demorada, ela já deveria ter sido feita, mas ontem achei interessante as colocações das pessoas que estavam lá, que o PSDB, eu ontem ainda falei, nós muitas vezes acharam que estava acabado, mas o PSDB às vezes ressurge das cinzas. Disseram que muitas vezes que não cabia numa Kombi, veio o Clésio. Nós tínhamos na época, não cabia numa Kombi, mas nós tínhamos 4.300 filiados, então a Kombi era bem grande. Nós tínhamos 4.300 filiados na época, passamos a quase 7.000, viramos o maior partido, o Clésio trocou de partido, mas quem vai ficar? Podemos trazer uma nova liderança, porque o PSDB não está morto. Muito se engano, e eu já vi muita coisa dentro desse partido. O PSDB está vivo. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Giovana Zanetti, declina. Com a palavra, o vereador Márcio da Luz, declina. Vereador Nicolas Martins, declina. Vereadora Roseli, ausente. Vereador Juarez de Jesus. Boa tarde, presidente, membros da mesa, colegas vereadores e público que nos assiste. Estou vendo aqui meu amigo Valmir. Sejam bem-vindos. Então, eu gostaria de fazer uma fala referente a uma situação que aconteceu agora, até estava compartilhando com os colegas vereadores. Eu não sei, presidente, como é que está a situação da nossa novo espaço, a nova sede da Câmara de Vereadores, porque é inadmissível. O vereador chega faltando 15 minutos para a sessão e não tem vaga para estacionar. Então, é fato que esse local é inadequado. A gente vê a falta de acessibilidade para as pessoas. E o mínimo, o estacionamento para o vereador é o mínimo. Então, realmente, a gente tem que trabalhar forte em cima dessa nova sede. Outra situação
que chega com muita frequência, a questão das cirurgias. E eu recebi mensagem na tarde de ontem de uma amiga solicitando, Juarez, ajuda, estou com um parente que está numa situação difícil, precisa fazer uma cirurgia de hérnia de disco, tem 3 hérnias, e está sofrendo já faz vários meses, e não consegue, não tem jeito. E aí tu vai até a Secretaria de Saúde e faz uma consulta e tal, e tem mais de 100 pessoas na fila. E da forma que está, vai levar muito tempo para ele fazer cirurgia. E leva para um hospital, e leva para outro, e não tem jeito. E é tomando morfina, vereador Paulo Ferrarese. E só quem já tomou morfina sabe o que é tomar uma morfina. Tu toma morfina e depois tem que tomar outro medicamento para poder amenizar o que a morfina causa no corpo, né? Das dores e tudo. Então, é inadmissível isso. Eu acho que o nosso governador precisa ter um olhar para a saúde e precisa fazer um mutirão para que acabe com essa fila. É sofrimento. Cirurgia é caso que tem que ser resolvido e é já. Não é para o mês que vem, não é para o ano que vem, não, é para já. Porque sem saúde as pessoas não conseguem ir para a escola, as pessoas não conseguem ir para o trabalho. Então isso é emergencial. E aí tem outras especialidades e está todo mundo aí esperando na fila. Existe uma expectativa, e aí eu estava conversando até com o vereador Paulo, ele disse, não, está caminhando, mas ainda muito devagar. E é o que a gente percebe. Precisa acelerar em relação à saúde. Cirurgias não dá para deixar para amanhã, tem que ser já. Era isso. Obrigado, presidente. Presidente Salésio Lima, vereador, falta justificada. Vereador Paulo Ferrarese. Quero cumprimentar o senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público aqui presente, Valmira, esposa, aqueles que nos assistem também pelas redes sociais. Vereador Juarez, parabéns por essa pauta. Também venho acompanhando, senhores vereadores, a pauta das cirurgias. Aqui na região sul ainda anda um pouquinho mais, porque nós temos hospitais que estão se vocacionando, Hospital do Sombrio, Hospital de Araranguá, que é alta complexidade, média, Sombrio agora está vocacionando também, habilitando aí nas cirurgias de alta complexidade, de ortopedia. Mas uma coisa boa que está acontecendo aqui para nós, vereadores, essas pequenas cirurgias, alguns exames e consulta também com especialista que o governo do estado habilitou o Hospital Dia da Santa Luzia, que é do IMAS, né? O IMAS, propriedade do IMAS, habilitou e está acontecendo alguns exames e consulta com especialista no Hospital Dia da Santa Luzia. E também está habilitando as cirurgias de pequeno porte, as pequenas cirurgias, que às vezes acabam ficando na fila de espera e tornando, no decorrer do tempo, para uma grande cirurgia. Então, algo importante que vem aí, que está sendo viabilizado. Vereadores, eu vejo assim a saúde a nível de estado ainda meio no fundo do poço, vereador Pastor Jair. Um paciente de Joinville entrou em contato comigo, dizendo que ela teve câncer de mama e hoje fez o tratamento e agora, há um mês, 45 dias atrás, ela consultou com um especialista e ela está com a uretra obstruída com nódulo. Olha só, se ela teve câncer e está com a uretra, com nódulo no canal da uretra, e daí eu liguei para a Secretaria de Saúde de Joinville, perguntando qual é a demora e tal, se ela está na fila número 1050. E essa consulta quem autoriza é o Estado. Entrei em contato com o Estado e não me responderam ainda, com a própria secretária de Saúde do Estado.
E a previsão da Secretaria de Saúde diz que é em torno de 4 meses. Essa menina vai, com 33 anos, vai acabar morrendo e não vai ser atendida. Ou vai para o pronto-socorro do próprio hospital. Também entrei em contato com a gerência regional de Chapecó, com um paciente lá de Jupiá, próximo a São Lourenço do Oeste. Cirurgia de quadril, que já está há 3 anos com essa cirurgia aguardando. Autorizada pelo Estado, o Hospital Regional de Chapecó não chama, porque me responderam assim, que está atendendo apenas aquelas cirurgias emergenciais que chegam ao pronto-socorro. Esse é o final. Vereador, o senhor tem 1 minuto do vereador Obadias. Obrigado, vereador Obadias. Segundo a informação que a gerente me respondeu, que o hospital regional está só fazendo as cirurgias emergenciais que chegam ao pronto-socorro. Isso como diz, é o final dos tempos. Dizer que uma pessoa que está sendo autorizada pela própria promotoria, não estão chamando. O governo do Estado tem que tomar providência, a Secretaria de Saúde do Estado, a Carmen Zanotto, tem que tomar providência, porque essas pessoas vão morrer e não vão fazer suas cirurgias. Seria isso, senhor presidente, muito obrigado. Obrigado, vereador Obadias, pelo seu tempo. Com a palavra o vereador pastor Jair Alexandre. Senhor presidente, demais vereadores, vereadoras, público presente, pessoal que nos acompanha pelas redes sociais, o meu boa tarde a todos, shalom a todos. Senhores vereadores, vereadoras, realmente essa questão política hoje, quando um político empenha a sua palavra, ele também precisa se empenhar em cumprir a palavra, né? E infelizmente, quando a gente faz menção, elogia a política, seja de um governo, ou critica, né, seja no governo do município, estado ou federal, é por causa da palavra de cada um, né? E, infelizmente, o nosso estado, o governador Jorginho, ele prometeu em 6 meses zerar a fila das cirurgias eletivas. Infelizmente, já passou 7 meses, né? E não tem 50% dessas cirurgias feitas. É triste ver, talvez a intenção do governador é uma intenção boa de querer, mas tem que ver toda a estrutura política de um governo para poder colocar e empenhar sua palavra, né? Porque quando você empenha a sua palavra, as pessoas que ouvem acreditam na sua palavra, né? E o político, infelizmente, hoje, e a gente se inclui nesse rótulo, né? Porque parece que a palavra do político não tem valor nenhum, mas por causa dessas situações de promessas feitas e não cumpridas, né? E isso é triste, a gente vê, como o relato do Paulo citou aqui, e a gente também tem acompanhado, muitas pessoas procuram a gente de cirurgias que estão há tanto tempo, exames aqui a nível de município, nós temos criticado também a Secretaria Municipal, né, de exames aqui em especialistas, e tem levado 6 meses, 1 ano, para alguém fazer uma consulta. Isso é um absurdo, né? Que tempo nós estamos vivendo onde uma pessoa doente, né, que não pediu a doença, né, para fazer um exame, leva de 6 meses a 1 ano, vereador Miri. Isso é triste. É triste ver uma pessoa que precisa fazer uma cirurgia com urgência, né? É um caso de vida ou morte, vai levar 2 anos, ou mais até, para uma cirurgia. É triste ver como o cidadão, principalmente a classe pobre, sofre na nossa nação, sofre no nosso estado, né? Então, deixo essa palavra, né, até para compartilhar a minha indignação em relação à questão de saúde no nosso estado e também no nosso município. Era isso, senhor presidente. Com a palavra o vereador Obadias Benoni. Você dispõe de 12 minutos e meio.
Senhor presidente, muito boa tarde. Cumprimentar nossa secretária Roseli, os nobres vereadores, meus cumprimentos também ao Valmir, que está ali com a sua esposa. Valmir, que é suplente de vereador do nosso partido Avante, um projeto que ele abraçou e contribuiu muito para que nós pudéssemos chegar até aqui. Um abraço no teu coração, um beijo no teu coração, Valmir, tu é uma pessoa muito especial. Senhoras e senhores, eu quero aqui, mais uma vez, vereador Kaminski, que estou com aquela voz um pouco cansada, a gente trabalha com a voz, aí chega segunda e terça, se fica nessa situação. Contribuindo aqui com o que foi levantado pelo vereador Juarez e pelo vereador Feuser, gostei muito desses dois destaques. Essa questão da saúde nos preocupa muito. Essa casa, o presidente da comissão tem feito algumas reuniões, a gente tem acompanhado, sempre o vereador Kaminski tem tratado aqui sobre essa situação. O que não dá, pastor Jair, não dá para esperar mais, né? Nós ouvimos vários relatos aqui, cada vereador aqui tem relatos para falar a respeito de pessoas que chegam até nós. A realidade, quem convive com a realidade, sabe da dificuldade que está. O senhor falou caso de vida ou morte. É muito sério isso. Será que nós vamos esperar as pessoas morrerem para você depois marcar a cirurgia? Tem gente que está aí na fila há 2 anos, não consegue uma cirurgia. Um pouco mais de sensibilidade. A gente sabe que existe toda uma dificuldade. O governador, com certeza, eu acho que ele não queria que tivesse dessa forma. Mas, gente, vamos acelerar isso aí. O povo não consegue esperar mais, vereador Juarez. O senhor falou isso aqui agora. O senhor trouxe essa pauta aqui. A gente está falando sempre sobre isso. E é importante essa casa se posicionar. Eu tenho 25 segundos para falar, concordando com a pauta que o vereador Feuser traz, a respeito do transporte gratuito também. Importante também. Fizemos um requerimento sobre isso no nome da comissão. Estamos tratando isso, faça esse requerimento, que é importante. Nós trazemos esse debate até para fomentar também a economia dos comércios. Região Central, Próspera, Quarta Linha, Santa Luzia, enfim, para fazer um conjunto nessa nossa economia no nosso município. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Giovana Vitor Mondago. Boa tarde, senhor presidente, a mesa diretora, nobres colegas vereadores, vereadora, público que nos acompanha virtual e presencialmente. Hoje eu gostaria de alguma forma, presidente, anunciar da minha passagem por Brasília na semana passada. Estive numa mesa durante o Congresso, 59º Congresso da União Nacional dos Estudantes, com a ministra Nízia Trindade, a ministra da Saúde, o Zé Gotinha, conheci pessoalmente o Zé Gotinha, mas também o secretário nacional de Atenção Primária em Saúde. Tive o privilégio de ouvi-los também diante da ampliação dos programas que são propostos pelo Ministério da Saúde e também do ponto de vista da ampliação de mais de 50 mil equipes de saúde da família. Se imagina que até aqui, desde do último avanço do ponto de vista da atenção primária, foi um avanço de 15 mil estratégias de saúde da família, e agora eles querem, durante esse ano e o próximo, fazer uma ampliação bastante significativa nesse sentido. Então, diante desse debate, né, de poder ouvir também os estudantes e a juventude, portanto, a respeito da expectativa sobre o que esperam da saúde pública brasileira para os próximos anos, foi um espaço muito rico e que certamente trago para Criciúma também um pouco desse anseio da juventude. Também tive o privilégio de conhecer pessoalmente e trocar algumas palavras com o ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica, onde a gente pôde conversar não somente sobre a expectativa do avanço da União da América Latina, mas também sobre a Universidade de Integração da Amazônia, que é tratada sobre 3 países e que tem o intuito de desenvolver a América Latina, mas, para além disso, também desenvolver aquela região que é ocupada também por povos indígenas que querem acessar a universidade. Então, diante desse privilégio, gostaria de encerrar a minha fala a respeito disso e utilizar o meu 1 minuto e meio para salientar uma situação, presidente, que acredito ser de interesse público, não só de Criciúma, mas da nossa região,
que trata mais uma vez sobre o abrigamento de mulheres vítimas de violência, que trato aqui desde o primeiro ano do mandato dessa legislatura, como uma das nossas prioridades, vereador. Entendendo que, diante de alguns relatos que a gente recebeu, inclusive da DPCAM, da Delegacia Especializada, a respeito de, dentro desses espaços que são contratualizados e que é previsto em lei, que não necessariamente precisa ter um lugar, uma sede pela administração do município, esses lugares também precisam oferecer o mínimo dos direitos básicos, de higiene, de acesso a fraldas para as mães que são alojadas nesses lugares e, portanto, com certa dedicação também da ampliação de uma equipe, aliás, da criação de uma equipe especializada pelo CREAS, que hoje não tem e que faz falta certamente. Então, a gente teve relatos de falta desses equipamentos, do mínimo de equipamento de alimentação, de higiene, e certamente a gente vai movimentar e já protocolamos um requerimento nessa casa para poder, mais uma vez, protocolar uma discussão sobre esse assunto. Muito obrigada. Com a palavra o vereador Zairo, falta justificada. Então, terminado o horário político, passamos para o grande expediente. Solicito aos senhores vereadores e senhoras vereadoras que façam a confirmação do quórum. Solicito a senhora secretária para que faça a leitura das matérias. Quadragésima sexta sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 19ª legislatura. Grande expediente. Requerimento 432/2023, autora Giovana Vitor Mondardo. Envio do expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe se há previsão de reforma nas estruturas do parque para crianças localizado no Parque dos Imigrantes, proporcionando mais segurança aos usuários do parque. Imagem anexa comprovando a situação precária. Vereadores, esse requerimento ele já estava em discussão no dia de ontem. Então, continuamos. Quem já discutiu não pode discutir novamente. Então, com a palavra agora, que já pela ordem, pastor Jair Alexandre. Senhor presidente, demais vereadores e vereadoras, primeiramente parabenizar a vereadora Giovana Mondardo por esse requerimento. Ontem o tempo não nos permitiu de poder também discutir esse requerimento, que é de grande valia e que chama a atenção, que é algo que nós temos também feito. Recentemente, no bairro Maria Céu, foi inaugurada a praça, não fazem 2 anos ali, e já foi substituído alguns equipamentos ali, e agora, recentemente, já fiz o requerimento, sentei com o secretário, para a substituição de grades e portões que já estão todos enferrujados. E graças a Deus que essas empresas ainda têm um período de garantia pelo contrato, então, com certeza, elas vão substituir esses portões, essas grades, porque está em garantia. Espero, pelo menos essa informação eu tive do secretário, Tita Belloli, que está em garantia. Eu estou cobrando para que se cobre, então, de uma forma amigável com a imprensa, se não, via judicial, a restauração ou a substituição desses equipamentos que já estão numa situação muito precária, com risco até das pessoas que ali frequentam, usam esses equipamentos, parquinho, enfim, vereador. É triste ver isso, vereador Toninho. Uma praça tão bonita, há 2 anos atrás foi inaugurado ali, e de repente hoje está assim, como foi citado aqui pela vereadora Giovana, ali no Parque Imigrante, um parque onde as crianças ocupam aquele espaço ali, aqueles equipamentos já estão em situação precária. Então, sem dúvida nenhuma, nós temos que cobrar, até porque essas empresas, elas põem um preço baixo, e fornecem um equipamento
de má qualidade, mas a prefeitura pode se resguardar através dessas garantias, né? Essas empresas, elas têm que ser responsabilizadas, né? Ou substituir esses equipamentos por outros equipamentos, enfim, que não pode a população deixar de frequentar a esses locais aí, porque esses equipamentos já não têm gerado segurança para as pessoas, principalmente ali para os pais que levam os seus filhos ali nesses parquinhos. Cedo à parte, vereador. Dispõe, vereador. Obrigado, vereador Pastor Jair, pela parte. Eu falei ontem sobre galvanização a quente e também vou falar de galvanização a frio. E eu fui pesquisar e fui entrar em contato também com as galvanização. Galvanização a quente, a durabilidade dele sem pintura é de 45 anos, sem pintura, a fogo. E pintando ela, a durabilidade é de 100 anos. Isso eu falo para vocês que nós temos equipamentos lá na comunidade que não foi pintado, já faz mais de 10 anos e está inteiro. Isso custa R$ 7,00 o quilo para galvanizar. Galvanização a frio, aguenta de 10 a 30 anos se for pintado. Quanto é que é para galvanizar o quilo? R$ 2,50. Colocamos agora na cobertura da nossa igreja lá, vereadores. Pagamos R$ 2,50 o quilo para galvanizar. Para durar o quê? Se tiver na rua, de 10 a 30 anos. Se tiver coberto, nunca mais. Isso aí é para o final da nossa vida e também para os nossos filhos. Obrigado, vereador, pela parte. Então, eu acredito que no contrato, no processo de licitação, nas empresas, tem que colocar, senhor presidente, tem que colocar no contrato ali esse tipo de equipamento, que deve ser um equipamento duradouro, senão não adianta, né? É um preço baixo que as empresas põem ali, mas com equipamento de má qualidade, né? A durabilidade é pouca, e quem sofre é a população que frequenta justamente esses ambientes, né? E vão deixar de frequentar porque também não tem gerado e não vai gerar segurança. Qual é a segurança que um pai e uma mãe tem de levar o seu filho para um parque desse com equipamento todo precário, né? Então, tem que haver esse contrato com toda essa legislação, especificação mesmo de tipo de equipamento. É isso, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, o vereador Nicolas Martins. Senhor presidente, nobres colegas, boa tarde, público que nos assiste. Ontem foi destacado já aqui que em algum momento desse mandato desse ano eu comentei sobre zeladoria. E zeladoria sempre foi uma marca. Comecei a fazer esse movimento assim, eu lembrei do vereador Badia dizendo que eu faço muito esse movimento na tribuna. Zeladoria sempre foi uma marca do prefeito Salvaro. Né? Sempre foi uma marca do prefeito Salvaro. Zeladoria. Cuidar da cidade, deixar a cidade limpa, deixar a cidade organizada, isso sempre foi uma marca. E nesses últimos tempos nós estamos percebendo essa necessidade da zeladoria. E zeladoria, um dos cursos que eu fiz, do Renova BR, eles falavam muito sobre isso. A principal função do prefeito é cuidar da zeladoria da cidade. Uma das principais funções do prefeito é cuidar da zeladoria da cidade. E isso é basicamente zeladoria. E hoje, pela manhã, eu e o vereador Antônio Manuel, o vereador Toninho, eu enquanto presidente da CCJ e o Toninho enquanto líder do governo, nós fomos conversar com o prefeito e com o secretário Arleu sobre a quantidade de projetos que estão vindo para cá com problemas de redação e problemas de falta de anexo e tudo mais. E no meio dessa conversa, a gente entrou na situação desse requerimento e entramos na situação de que estava na capa do jornal hoje e tudo mais. E aí o prefeito, na hora, pegou o telefone, ligou para o Tita e chamou o Tita para conversar. E aí o vereador Toninho presenciou isso e não eu. E aí o vereador Toninho, provavelmente, não sei se quer fazer numa parte ou depois aqui na tribuna, passar essa situação, porque é a nossa principal preocupação, ultimamente aqui nessa casa, está sendo zeladoria.
Situações de boca de lobo, situações de pequenas roçadas, situação de calçada da própria prefeitura, que eu trouxe aqui em março, que ainda está um caos, as calçadas, principalmente dos terminais da Próspera e do Pinheirinho, que são terríveis, terríveis, de acessibilidade mesmo, são terríveis. Né? A gente está vendo aí muita preocupação em cobrar do morador a necessidade de fazer a calçada e o piso tátil, e os prédios do município não estão cumprindo com essa obrigatoriedade. Então, é zeladoria, é isso que a gente está pedindo, que a vereadora pede nesse requerimento, que com certeza vai ser aprovado por todos nós, mas é isso que essa casa está pedindo constantemente. O requerimento continua em discussão. Com a palavra o vereador, líder do governo, Toninho da Embralite. Senhor presidente, demais vereadores, vereadoras, como bem colocou o vereador Nicola, hoje na parte da manhã a gente esteve lá no Paço Municipal, discutindo alguns projetos aí que estão vindo de uma maneira equivocada, que a gente precisa que venha completo para a gente ter um entendimento. E na oportunidade eu comentei com o prefeito com referência ao requerimento da vereadora Giovana Mondardo, e quero parabenizar você, Giovana, pelo requerimento, que realmente isso aí não é só lá no Parque do Imigrante, isso aí é geral. E esses parques aí, eles colocam em risco realmente as pessoas que ali se utilizam, principalmente as crianças que vão ali, se utilizam daqueles equipamentos que daqui a pouco pode trazer um sério prejuízo ao município. E, para surpresa, o Clésio ficou bem perplexo quando eu falei para ele assim: ô Clésio, isso está acontecendo tal, e pelo que eu sei, a responsabilidade é do Neto. Porque numa oportunidade aqui que eu estava aqui contigo, tu falando sobre a polícia militar, que não está cuidando da maneira correta os parques naquele momento que foi falado, e você chamou o Neto e estabeleceu que ele seria responsável pelos parques do município de Criciúma. E aí o Clésio entrou em contato com o Neto disse: não, essa responsabilidade do equipamento não é sobre a minha responsabilidade, e sim do secretário de Obras, Tita Belloli. Ele chamou o Tita Belloli, estabeleceu e chamou a menina aí, quem cuidava disso aí era aquela menina Nath. Aí ela assim: tá, como é que fica as coisas então? Daqui a pouco vai chegar, vai se utilizar, vocês estão cientes de que está com problema e não tomam uma medida? E se morre alguém ou coisa parecida? Enfim, ela assim: se é para ter o equipamento lá sem ser aproveitado ou que coloque em risco, retira, faz uma manutenção e depois vocês recolocam de uma maneira que esteja perfeita para que seja utilizado de uma forma correta. Enfim, então essa medida já está sendo tomada, e agora cabe... Quer uma parte, vereador? Agora cabe a nós, vereadores, continuar fiscalizando, realmente acompanhando para ver se está sendo cuidado como deve ser cuidado. Uma parte, vereador. Só lembrar de estava sentado, eu lembrei de um Provérbios, não é como se inicia, mas como se termina, né? Essas obras são fantásticas, as praças, os parques, mas se não houver uma manutenção, como é que vai terminar essas obras, né? Por isso que não é tanto como se inicia, mas como se termina, né? Então, fico até feliz, né, pela notícia, a preocupação do prefeito em relação o tema, até a palavra que o Nicolas usou, zeladoria, eu acho que é importantíssimo mesmo zelar por aquilo que nós temos e manter, né, através da manutenção desses equipamentos, até porque a população vai se sentir segura de poder frequentar esses espaços que são maravilhosos, mesmo os parques, praças, né, enfim. Essa era a parte que eu gostaria de colocar, senhor vereador. Baseado, então, na determinação estabelecida pelo prefeito de quem é responsável de que realmente tome as medidas que deva ser tomado, e nós, vereadores, que continuamos, né, fiscalizando e cobrando da melhor forma possível isso daí. Pois não, é o Tita Belloli. Pois não.
Obrigado pela parte, vereador. Tita, Neto, o problema é o seguinte, é que todas as duas secretarias tem que ter gente para fazer. E nós sabemos que eles não dão conta nem do que tem. Então, não adianta jogar para o Tita ou para o Neto, ou se contrata uma empresa, porque tem esse equipamento não só nos parques, como tem nos bairros também, e estão jogados. Por quê? Não é feita manutenção, não tem ninguém cuidando, então tem que ter uma equipe só para isso. Não adianta jogar para a infraestrutura ou para a fundação, que nenhum dos dois vai resolver. É assim. O requerimento continua em discussão. Com a palavra o vereador Miri D'Agostinho. Boa tarde, senhor presidente, dos novos vereadores. Parabenizar a vereadora Giovana por esse requerimento. Eu vou a mais do que isso, não só nos parques, né? Eu faço um desafio ao governo, ao líder do governo, para em todas as escolas do município. Vou usar um ditado que o prefeito dizia sempre, né? O TBC, tira a bunda da cadeira e vão analisar. Porque todas as escolas do município têm essas ações. As empreiteiras não dão conta e tem que ter, sim, um zelador em cada escola. Que esse zelador daria assistência, esses pequenos reparos no dia a dia. Então, é uma lástima, gente. Eu passei pela Secretaria de Educação e vi que é muito complicado. Não se consegue, o empreiteiro vai lá, instala um parque, 10 dias depois quebra o ferro é de má qualidade, a madeira de má qualidade. Então, realmente, tem que tirar a bunda da cadeira, os secretários, e acompanhar as 63 escolas, por exemplo, do município, que todas elas têm problemas. Era isso, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Com a palavra o vereador Júlio Kamiski. Muito boa tarde, senhor presidente. Muito boa tarde, senhor presidente. Membros que compõem a mesa, vereadoras, vereadores, o amigo que está presente. Viu? Tá bom, estou preocupado com as siglas partidárias se manifestando, assim, é uma alegria, né? Senhor presidente, as mudanças acontecem, as pessoas mudam também, é uma coisa impressionante. Mas, senhor presidente, eu estou feliz, porque tudo que eu estou ouvindo aqui hoje, um requerimento maravilhoso, importante, porque trata de um assunto que, no mandato passado, se eu me recordo, foram os 8 requerimentos tratando desta matéria. Aliás, com fotos que eu fazia questão de expor naquela telinha, que era parecido com essa, não sei se é a mesma ainda, exatamente dos problemas nas escolas. Cansei de ver parafusos desse tamanho, assim, ó, não é questão de parafusos mesmo de 15 centímetros, né, expostos em escolas, onde as crianças corriam o risco direto. Eu tenho as fotos, eu tenho a reserva, eu tenho dados, eu tenho tudo guardado no histórico. Até hoje eu tenho guardado. Então eu fico feliz quando eu ouço essa palavra zeladoria, essa preocupação toda dessas reformas, porque de fato é o mínimo que se espera que se tenha pelo município, zeladoria. Eu não consigo ver uma palavra mais apropriada, vereador. Uma palavra mais apropriada que a zeladoria. É o cuidado. São as pessoas identificando os problemas e buscando soluções. Sem os quais não há razão nenhuma de estar naquele local. Ontem o Zairo usou uma frase que eu achei maravilhosa. Onde nós estávamos discutindo na CCJ uma situação, e presidente, tem a ver uma coisa com a outra, por favor, né? Quando está com problema lá na matrícula, tal, porque não aparece o registro do imóvel e tal. Aí ele disse o seguinte, vai lá e demole, faz a demolição, derruba, porque daí tu acaba com o problema. E, de fato, aí não tem registro, porque também não tem mais o imóvel. É a mesma coisa. Não tem razão nenhuma para estar com os equipamentos danificados, estragados, enferrujados, todo oxidado, e as crianças correndo risco. E, aliás, o poder público de ter que fazer uma indenização.
Então é melhor não ter. Então é melhor não ter. Ter mal feito, mal cuidado, sem o mínimo de... Claro que pode, vereador. Sem um mínimo de cuidado, não há razão nenhuma para existir isso. Se é para você ter um parque bonito, se você ter uma praça, um playground bacana, ele tem que ser cuidado, porque a intenção disso é fazer com que as crianças utilizem aqueles ambientes. Os pais possam levar os seus filhos naquele ambiente. Vereador Obadias, eu estou me mexendo aqui conforme o senhor falou. Uma palavra considera o vereador. Qual a parte, vereador Do Kaminski? PSDB. Justamente pelo seguinte, nós já deliberamos na Comissão de Constituição e Justiça um requerimento que vai vir na próxima segunda-feira nessa casa, solicitando o habite de todas as unidades de saúde e escolas do município de Criciúma, e aí eu já, até compartilhar com os meus colegas da CCJ, vamos solicitar também dos 3 parques, né? Aproveitar e solicitar dos 3 parques também, compartilhando com os colegas. Vereador, aproveito também a sua fala, que certamente é em nome do CCJ, da comissão, né? Creio que por conta do debate de ontem. Eu gostaria também que aproveitasse esse mesmo requerimento, ampliando a sua solicitação, que fosse também direcionada a todas as escolas. Não só aos parques, a todas as escolas. Isso, exatamente, porque daí assim a gente contempla, num grande requerimento, a totalidade dos ambientes onde existem os parques. Era o que continha, espero ter contribuído de alguma forma. Muito obrigado, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o requerimento está em votação. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento 433/2023, autora Giovana Vitor Mondardo. Envio de expediente ao governador do Estado de Santa Catarina solicitando as seguintes informações. A. Existe algum estudo para instalação de iluminação ao longo da rodovia Antônio Juste, que faz parte do anel viário de Criciúma? B. É possível também a instalação de mais tachões na pista, tendo em vista que a rodovia tem alto fluxo, prevenindo assim os acidentes que costumam acontecer naquele trecho? O requerimento está em discussão. Com a palavra, a autora do requerimento, vereadora Giovana Mondardo. Senhor presidente, mesa diretora, nobres colegas vereadores, há com certeza uma mudança de cenário, né? Eu ouso dizer que talvez a frente ampla está se formando aqui na Câmara de Vereadores, presidente. Mas justamente porque foi de um lado ao outro, e essas discussões são de interesse público, e cabe a nós todos nos colocarmos nessa condição de legisladores e entender que não é porque está de um lado ou do outro que precisa limitar nossa discussão ou nosso envolvimento no assunto. Fico feliz que a gente possa ter debatido também esse requerimento, uma parte ontem, justamente porque eu fiz esse requerimento para passar ontem, e o projeto que foi apreciado por nós, ele já envolvia essa rodovia. Então, eu vou pedir depois uma questão de ordem, presidente, para poder justamente agora direcionar ao prefeito, ao executivo, justamente porque agora quem cuida dessa rodovia é o município de Criciúma. Mas eu preciso relatar o que eu recebi também, de alguma forma, denúncias, mas principalmente preocupação sobre aquela região, que, para quem está nos acompanhando não está ambientado, é na região da M Formaturas, que fica atrás da universidade, da Unesc. Então, naquele trecho que vai até o anel viário, né, o trecho, acho que é o trecho sudoeste, né, se não me falha a memória. Então, nesse trecho, que é uma escuridão só, quem passa por ali para cortar caminho, para ir para Içara, para pegar a BR-101, sabe a escuridão que é aquele trecho, e em especial porque muitos estudantes saem, tanto da Unisat, quanto do SEDUP, quanto da Unesc, ou até mesmo durante os períodos das formaturas. A gente teve, na semana passada, uma trágica notícia de um jovem que faleceu naquela rodovia, justamente pela falta de sinalização, de iluminação pública, sequer tem os tachões no chão para poder minimamente identificar onde que a pista começa e termina. Então,
essa preocupação que levava ao governador do estado com esse requerimento, que foi sanada com um projeto de ontem, eu estou até estranhando, vereador, que as coisas que estou pedindo está vindo muito rápido a solução, estou gostando muito disso. Outro ambiente, um ambiente que vê também as posições contrárias como algo para contribuir com a cidade, para melhorar o nosso espaço. E fiquei muito feliz com a adesão dessa rodovia pelo município, porque era mais do que momento para o município de Criciúma fazer a gestão dessas rodovias que passam pelo meio da nossa cidade e que a gente corriqueiramente instigados a solucionar esses problemas e a gente precisa sempre estar levando ao governador, mas agora fica mais curto o caminho e certamente a gente vai ter em breve aí a possível iluminação desse espaço, justamente pela preocupação que se tem com aquela região e também já os registros de acidente que a gente já tem. Então, presidente, peço uma questão de ordem, por favor. Questão de ordem cedida à vereadora Giovana Vitor Mondardo. Eu gostaria de solicitar a mudança do endereçamento do requerimento, ao invés de ser ao governador do estado, que seja então ao prefeito do município, ao executivo da nossa cidade. Obrigada. Atendido de plano. O requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o requerimento está em votação. Favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação 366/2023, autor Manuel Rosengue da Silva. Reparos na pavimentação asfáltica na rua Santarém, número 359, bairro Operária Nova. Indicação 367/2023, autor Nicola Martins. Pavimentação asfáltica da rua Lourenço Passoamaidela, bairro São Defende. Indicação 368/2023, autor Nicola Martins. Reparos na pavimentação da rua Senador Paulo Sarazarte, bairro Michel. Indicação 369/2023, autor Nicola Martins. Reparos na pavimentação asfáltica da rua Gonçalves Ledo, de frente à Faculdade Exucre, Centro. Requerimento 434/2023, autor Manuel Rosengue da Silva. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, perguntando o que segue. 1. Quando serão realizados os trabalhos de restauração da pavimentação de lajota das ruas Jornalista Davi Coimbra e Jacomino Bilésimo, localizados no bairro Operária Nova, pois as mesmas se encontram intransitáveis? 2. Quando será realizada a limpeza e desobstrução das bocas de lobo localizada na rua Valdir Porto Correia? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento 435/2023, autor Manuel Rosengue da Silva. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, perguntando o que segue. 1. Quais os tipos de deficiências contempladas no acesso aos sites e redes sociais do Serviço Público do Município? 2. Como as pessoas com deficiências visuais e auditivas, por exemplo, podem acessar as informações, inclusive o cadastramento do censo, disponibilizadas nos sites e redes sociais dos serviços públicos do município? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento 436/2023, autor Manuel Rosengue da Silva. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, perguntando o que segue. 1. Qual o número de pessoas com deficiências ocupando cargos efetivos e cargos públicos no âmbito da administração pública municipal, incluindo as autarquias, as fundações públicas, empresas públicas e as sociedades de economia mistas controladas pelo município de Criciúma? E como estão distribuídos por tipo de deficiência? 2. Qual a média de salário desses trabalhadores? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento 437/2023, autor Manuel Rosengue da Silva. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, perguntando o que segue. 1.
considerando que a exposição a altos níveis de determinados hormônios durante a gravidez pode levar a alterações no sistema nervoso do feto e aumentar o risco de problemas de saúde mental na infância e na vida adulta, como é feito o acompanhamento da gestante em relação às mudanças e desequilíbrios hormonais neste período? 2. A partir de que momento são investigados os fatores de risco para o tipo de depressão pós-parto no programa? 3. Qual a prevalência de depressão pós-parto maior, transtorno de ansiedade pós-parto, transtorno obsessivo-compulsivo pós-parto, transtorno de estresse pós-traumatismo pós-parto e psicose pós-parto? 4. Uma vez detectados fatores de risco durante o período gestacional, qual é o encaminhamento dado? O requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, vereador Manuel Rosengue. Presidente, demais membros da mesa, colegas, vereadoras, vereadores, muito boa tarde, público presente que nos assiste aí pelas redes sociais também. Muito boa tarde. Olha, no Brasil, o programa desenvolvido pelo Ministério da Saúde para atender as demandas de pré-natal surgiram ainda na década de 80, com a implementação do Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher. Em 2000, com o propósito de oferecer um acompanhamento mais centrado nas necessidades das gestantes, foi criado o Programa de Humanização no Pré-Natal e Nascimento. E, mais recentemente, então, a Rede Cegonha. Porém, muitas ações realizadas nas unidades de saúde ainda privilegiam a dimensão biológica, perpetuando aí um modelo tradicional de atendimento, em que aspectos psicossociais não são suficientemente considerados e tratados. Considerando que a ideia do pré-natal psicológico é uma prática complementar ao pré-natal ginecológico, durante a qual se realizam intervenções de natureza psicoprofilática e podem evitar alterações da saúde mental das gestantes, inclusive minimiza os riscos, de transtornos mentais pós-parto, que além das consequências para a saúde materna influenciam no desenvolvimento da criança intraútero e pós-nascimento e na relação mãe-bebê-família, ou seja, a saúde mental materna está estreitamente relacionada com a saúde mental da criança. Então, a gente tem aí uma cadeia, né? Está vendo aí um crescimento muito significativo, né, de problemas mentais em crianças. E isso tem nos preocupado bastante, porque as políticas públicas que podem reverter esse quadro, elas praticamente inexistem, né? Como é o caso aqui que a gente está pedindo aí, através desse requerimento. Então, vamos ver como é que é tratada essa questão, aí, dependendo da resposta, teremos aí uma proposta a apresentar. É isso, presidente. O requerimento continua em discussão. Com a palavra a vereadora Giovana Vitor Mondardo. Vereadores, primeiro parabenizar o vereador Manuel Rosengue por trazer esse assunto à tona mais uma vez. Há pouco tempo, em maio, na verdade, a gente estabeleceu audiência pública para, de fato, a criação do Maio Furtacor, que é o mês de enfrentamento ao sofrimento psicológico de mães, de gestantes, enfim. E foi uma audiência muito forte, vereador, forte porque a gente teve relatos de gestantes ou puérperas que evidenciaram que o sofrimento materno, ainda que nas condições sociais de privilégio ou de alguma forma, de algum nível de conforto ou de uma rede de apoio, existem porque é químico, porque é fisiológico, porque é algo que não se pode controlar. Eu tenho um relato pessoal que a minha mãe também sofreu de depressão pós-parto, enfim. Então, acho que é uma discussão mais do que suficiente e acredito que o resumo dessa
dessa audiência também pode subsidiar a criação de novas e melhores políticas públicas, porque recentemente o presidente da Câmara, Salazar Lima, promulgou, né, sancionou, aliás, a lei da criação do Maio Furtacor, que vai ao calendário do município, mas ainda assim a criação de políticas públicas que possam vir a prevenir e aumentar principalmente a cobertura dos atendimentos psicológicos, psiquiátricos para essas gestantes e puérperas, é algo que a gente ainda precisa avançar, porque o mês para celebrar a gente tem muitos, né? Mas certamente esse é um movimento muito importante. Mais uma vez te agradeço, vereador, porque você estava presente nessa audiência também e fez uma fala muito potente, e a discussão sobre a ampliação também dos psicólogos na rede também é algo que precisa estar na ordem do dia sobre essa discussão sobre saúde mental. Obrigada. O requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o requerimento está em votação. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento 438/2023, autor Manuel Rosengue da Silva. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal perguntando o que segue. 1. Quais os critérios usados para programar as ruas danificadas pela passagem da rede de esgoto da Casan a receberem a camada asfáltica de restauração das mesmas? 2. Qual a metragem e o custo da camada asfáltica colocada na restauração das ruas Araripe Júnior e José João Costa, localizadas no bairro Operária Nova? 3. Quando serão realizados e finalizados os trabalhos de restauração da rua Josi Pereira e Sebastião Humberto Pierre, localizado no bairro Operária Nova? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento 439/2023, autor Manuel Rosengue da Silva. Envio de expediente ao comandante do 9º Batalhão de Polícia Militar, Tenente-Coronel Mário Luiz Silva, questionando se há possibilidade de instalação de câmeras de segurança nas imediações do SESC Mina Brasil, no cruzamento da Rua Presidente Kennedy com a Rua Jaime Silveira e Léo Lombardi, bairro Mina Brasil. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento 440/2023, autor Manuel Rosengue da Silva. Excelentíssimo senhor presidente, senhoras e senhores vereadores e vereadoras, requer-se à mesa, ouvindo o plenário e na forma regimental, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, perguntando que SEBIC. Primeiro, qual o número de reclamações recebidas pelo número 156? 2. Quais os setores e o serviço que mais recebem reclamações e por quê? 3. Como são encaminhadas as mesmas e qual o prazo de resposta ao reclamante? 4. Qual o percentual das reclamações resolvidas? Sala das Sessões, 14 de junho de 2023, vereador Manuel Rosengue da Silva. O requerimento está em discussão. Com a palavra, vereador Nicola Martins. Boa tarde, presidente, nobres colegas. Em relação a esse requerimento do vereador Manuel Rosengue, agora eu estou tentando me segurar aqui na tribuna. A esse requerimento do vereador Manuel Rosengue, muito bem feito, porque não são raros os casos de pessoas que ligam a 156, que fazem encaminhamentos junto à ouvidoria e que nem aguardando recebimento, acontece. Muito menos dá um feedback após a realização da demanda, dá um retorno em relação a isso. No período em que eu estive lá no ano passado, eu acompanhei um pouco desse processo
E isso estava nessa segunda fase do MEG, do Modelo de Excelência em Gestão, a questão da ouvidoria, a preocupação com a ouvidoria. Uma coisa que eu nunca concebi, por exemplo, era a ouvidoria estar lá em cima, perto da comunicação e do gabinete do prefeito, e o setor de protocolo da prefeitura está lá do outro lado, do lado da arrecadação. Não tinha lógica isso. Porque o protocolo, o espaço de ouvidoria, o espaço de atendimento à população tem que estar lá embaixo, ali, próximo, né? Arrecadação, protocolo, ouvidoria e tudo mais. Quando isso aconteceu, o prefeito deu a determinação ao secretário Thiago Pavan. Hoje, secretário Thiago Pavan, extremamente competente, secretário de governança do município, que está analisando diversas situações envolvendo 156, envolvendo ouvidoria, pegando bons exemplos no Brasil para trazer para Criciúma. E o Thiago tem um bom histórico de entregas ao município de Criciúma. Já fez moção de aplauso a ele aqui. E o Thiago tem que ser valorizado por isso, porque ele tem um trabalho espetacular. E todos que conhecem o funcionamento da prefeitura sabem que deu bronca, chama o Thiago. Deu tendela e chama o Thiago. Então, isso está acontecendo, isso acontece bastante. E a ouvidoria é um problema que a prefeitura tem. E isso é um fato evidente. E o Thiago agora está envolvido nesse processo, está em cima desse processo, e eu sugiro até mesmo, vereador Manuel, convidarmos o Thiago para vir até a nossa Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento, porque isso é fiscalização, para questionar como é que está essa situação da ouvidoria, ele explicar o que ele tem e os exemplos que nós podemos dar para ele também. Tem um exemplo de Curitiba que o prefeito Rafael Greca implantou lá, de um 56, que é muito próximo da população, com respostas ágeis, né? O cidadão não vai mais entrar num site para entrar em contato com a prefeitura, ele vai usar a rede social, vai usar o WhatsApp. O 156 ele tem que estar acessível pelo WhatsApp. Tudo bem, vai ter um chatbot ali que vai responder todas as informações, né, o automático, o robô que vai responder automaticamente, mas o 156 tem que estar acessível a isso também. E isso é um exemplo, por exemplo, do de Curitiba, que pode ser implantado no nosso 156 aqui de Criciúma também. Gera o número de protocolo, tudo certinho, todas as informações corretas, e o seu requerimento nos dá a oportunidade de levantar esse assunto e de mostrar o quanto não é efetivo o 156 de Criciúma. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, o vereador pastor Jair Alexandre. Questão de ordem cedida ao vereador Júlio Kamiski. 4 minutos tem. Senhor presidente, não vai dar tempo para eu ter um compromisso em seguida, por isso que eu invoco o artigo 99, letra C do regimento interno, para pedir a dispensa. Atendido de Obrigado, vereador. Senhor presidente, eu vou ser rápido, até porque o horário já está bem avançado. Parabenizar primeiro o vereador Manuel Rosenque por esse requerimento. Também gostaria de saber, porque geralmente quando se faz uma reclamação pelo 156 ou diretamente na ouvidoria, geralmente esse departamento, conforme for direcionado a reclamação, se envia ao secretário, né, de cada pasta, e esse secretário, com certeza, deveria dar um retorno para a própria ouvidoria, né? Ou 156, que eu acho que não tem isso. Por isso, acho importante esse requerimento, até para que nós possamos entender isso. Isso não é um problema só de Criciúma, né? Eu passei por outras prefeituras, também é um problema de outros municípios desse retorno, mas acho fundamental que a população, quando faz um tipo de reclamação, seja pessoal, seja através de um 156, né, que eles possam ter um retorno daquela solicitação, né, um retorno rápido, da mesma forma que nós, quando fazemos aqui um requerimento, nós temos, o prefeito tem um prazo para responder ali de 30 dias, assim deveria também ali esse processo da ouvidoria, quando chega ali, se transmite para o secretário ou departamento, também deveria ter um prazo, né, para que o cidadão lá possa ter retorno daquela demanda, daquela reclamação, que não pode justamente ficar aí no oculto, né, não se sabe o que se fizeram daquela reclamação. Era isso, presidente.
O requerimento continua em discussão. Havendo mais quem queira discutir, o requerimento está em votação. Favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação 370/2023, autor Júlio César Kaminski. Recuperação da tampa de boca de lobo em anexo a Chevrolet Jugás, Avenida Ercílio Amante, bairro Próspera. Vereadores, conforme o regimento interno, nosso tempo do grande expediente, ele se encerra e as matérias seguem para a próxima sessão da segunda-feira. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Solicito aos vereadores e senhoras vereadores que façam a confirmação do quórum. Tem quantos ali? Questão de ordem cedida ao vereador Nicola Martins. Senhor presidente, a pedido do relator da Comissão Temporária Especial da CASAN, eu convoco para a próxima terça-feira, acho que é dia 26, 25, se eu não me engano, ou 24, mas após 25, próxima terça-feira, dia 25, às 15 horas, em plenário, para o relator apresentar seu relatório final. Atendido. Em única discussão e votação, o veto total ao PL 41/23, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade da admissibilidade do veto, porém, orientou pela sua rejeição e encaminhou ao plenário. O veto total do projeto PL 41/2023 está em discussão. Com a palavra, a vereadora Giovana Vitor Mondado. Mesa diretora, senhora presidente, nobres colegas, subo essa tribuna agora para defender a derrubada desse veto, que primeiro eu preciso ambientar os nobres colegas, que esse foi um projeto que foi aprovado por unanimidade pelos nossos pares, que instituía a política municipal de prevenção à gravidez e STs na adolescência e dava outras providências. Eu preciso ambientá-los também do conteúdo do veto e, portanto, depois a minha arguição contrária e, por isso, o pedido para a derrubada do veto. Bom, no texto do veto que foi encaminhado a essa casa, chama atenção para mim algumas questões bastante explícitas de diferenciação, inclusive de tratamento, eu diria, vereador. Veja, praticamente o primeiro parágrafo do veto, ele diz o seguinte: constata-se que houve excesso do legislador municipal. O conjunto das discussões nos dois artigos, aliás, dois artigos que a Lei 41, né, o projeto de Lei 41 previa, que é sobre a prevenção e políticas de informação a respeito de ISTs, vereador, ISTs e gravidez na adolescência, pautado não só em demanda da população, em especial do próprio Conselho Tutelar, mas também de dados que a gente acumulou e que foi realizado um levantamento através de um requerimento nosso em 2021 sobre ISTs e gravidez na adolescência, que depois posso dividir também com os nobres colegas. Mas, diante do veto, que argumenta que houve um excesso na nossa atuação política da Câmara de Vereadores, ao tratar, né, aliás, na minha formulação sobre o projeto, ao tratar sobre uma lei que fica autorizado e não obriga de maneira nenhuma o Executivo a aplicar essa lei, mas que sugere ao município, com base no requerimento que a gente tem e que foi utilizado junto do projeto como argumentação na justificativa, esse veto, ele tenta também estabelecer
algumas condições, alguns condicionantes. Ele argumenta que, ao estabelecer funções, a Câmara emitiu uma ordem, criou uma obrigação ao Poder Executivo, o que não é uma verdade, justamente pelos termos que a gente utiliza para, inclusive, interpelar essas ações de inconstitucionalidade, mas entendendo que o parlamento é porta-voz também de parcela da população que se sente desassistida pela administração municipal em algum grau. Certamente que eu não vou ler todo o veto, até porque ele está à disposição dos nobres colegas e também de quem pode acompanhar todo o processo. Aqui, cabe salientar uma frase que foi escrita no veto, né, que é o seguinte: deve-se atentar para o fato de que o Executivo não necessita de autorização para administrar e, no caso em análise, não solicitou. Ou seja, vocês não servem para nada. Basicamente, em resumo, é o que está escrito aqui. Mas eu vou para a minha argumentação, que é o que me cabe, vereadores. Que é o que me cabe justamente porque políticas públicas, vereador, tiradas da nossa cabeça, a tendência é que a gente erre, de fato. Quando a gente faz políticas públicas porque a gente individualmente acha que é importante, faz com que a gente erre e estabeleça critérios quase que irrelevantes para condicionar políticas públicas para a nossa cidade. Não é o caso, já que a gente tem um requerimento que pauta, inclusive, uma crescente nos índices de ISTs, infecções sexualmente transmissíveis e gravidez na adolescência nos últimos anos na cidade de Criciúma. Mas eu vou, do ponto de vista jurídico, também argumentar com vocês que aqui cabe dizer que o próprio Supremo Tribunal Federal possui precedentes que podem indicar, inclusive, que a prefeitura municipal das nossas cidades, elas talvez possam até ficarem limitadas, isso é entendimento do STF, tá? Não é o meu. Podem até ficar limitadas a matérias relativas ao funcionamento da administração pública, notadamente ao que se refere a serviços e órgãos do Poder Executivo, tão e somente. Isso chama atenção, porque, de fato, não é o que uma administração pública pode fazer, né? Pode fazer muito mais, não fica limitada, aliás, somente a isso. Então, aqui, saliento que esse era um PL que tem por objetivo criar políticas de informação, políticas de prevenção. Sequer no texto dos 2 artigos dessa lei, a gente estabelece como isso será feito. Mas a provocação no sentido de dizer, olha, há essa necessidade, precisamos discutir o assunto. Estabeleçam a criação da política como vocês acharem que é pertinente, mas argumentamos a necessidade. Portanto, preciso dizer que, além da jurisprudência no próprio STF sobre esse tipo de alegação de passar da conta, vamos dizer assim, no sentido do legislador, já é completamente pacificada. Mas eu preciso dizer que aqui na Câmara a gente passou por episódios com leis muito semelhantes do ponto de vista dos termos. E essa terminologia é o que também nos faz pensar, ora, por que um veto total sobre uma política que tem aplicação, que foi provocado o Executivo para poder criar as melhores condições para que essa lei fosse aplicada, mas tendo em vista que sancionou outras leis com teor semelhante ou com terminologia semelhante que eles utilizam no veto como algo ruim, algo que não deveria ser, algo que impõe inconstitucionalidade. Por isso, esse é um PL que não fixa prazo, não estabelece modo de execução da política pública, como eu bem citei, e por isso eu queria citar as honrosas leis que meus nobres colegas vereadores foram autores, que utilizaram termos muito semelhantes. Portanto, a Lei 8.216, de autoria do vereador Obadias Benones, que estabeleceu na Secretaria Municipal ações de capacitação dos profissionais, que no corpo da lei utiliza os termos poderá promover, regulamentará, poderá regulamentar. Então, ele dá essas condições. Da mesma forma, uma lei do próprio vereador Juarez Jesus, que institui o projeto Adote uma Lixeira, do conteúdo poderá, será obrigatoriedade, firmada com o Poder Executivo, será realizada pelo órgão competente, ou seja, entrega a responsabilidade para o Executivo poder tomar as decisões a respeito. Da mesma toada,
a lei de autoria do vereador pastor Jair Alexandre, que diz sobre que o Executivo poderá promover competições esportivas no âmbito de escolas da rede municipal. Também a lei do vereador Manuel Rosengue, que diz o seguinte sobre a possibilidade de instituir o programa de banco de ração e utensílios para os animais, que no conteúdo da lei usa o termo poderá, organizar, estruturar, regulamentará. Também a lei do vereador Dailton Feuser, que institui o Banco Municipal de Materiais Ortopédicos de 2018, vereador, que lá diz que o Poder Executivo, por meio do órgão competente, será responsável pelo recebimento e armazenamento e cessão gratuita e etc, etc. Incentivará, regulamentará essa lei. Da mesma toada, a lei do nosso presidente da Câmara, a lei do programa Remédio em Casa, que dispõe no seu artigo 1º, fica autorizada a instituição do programa Remédio em Casa. Ora, o conteúdo, em tese, da minha arguição seria nesse sentido, vereadores, mas, para além disso, ouso salientar novamente a frase que li no veto, que ousaria dizer que ofende essa casa em algum grau. Deve-se atentar para o fato de que o Executivo não necessita da autorização para administrar e, no caso em análise, não solicitou. Ouso dizer que é quase uma agressão à independência dessa casa junto ao Executivo, vereador, porque entendo que um veto construído dessa forma não só me prejudica ou prejudica a população que seria beneficiada por esse projeto de lei ou que, ora, tem entendido que era necessário, como o próprio Conselho Tutelar que manifestou essa opinião, ouso dizer que para a gente é uma delimitação sobre o enfraquecimento das casas legislativas no Brasil e que prejudica a nossa atuação. Vou utilizar os últimos segundos para ler o seguinte. Por isso, que o vício de inconstitucionalidade formal que foi utilizado como motivação para a argumentação desse veto não se configura, demonstrado até pelo STF, mas também pela condição em que aprovamos outras leis semelhantes nessa casa. Por isso, peço aos nobres que rejeitem o veto para que a gente possa, novamente, realizar a manutenção de um programa que pode ser transformador para a vida dos jovens aqui de Criciúma. Muito obrigada. O veto do projeto do PL 41/2023 continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o veto está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O veto foi aprovado por 9 votos favoráveis contra 5 votos contrários. Terminado a ordem do dia e não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, que ocorrerá no dia 24 de julho, segunda-feira, no horário regimental. Uma boa noite a todos.